nós vamos continuar com a cobertura das cidades do interior de São Paulo, onde terão segundo turno. Hoje a nossa equipe está em Limeira e a entrevista será com o candidato do Podemos, Murilo Félix. Ele teve 31.402 votos e quem comanda então a entrevista a partir de agora é o jornalista Gustavo Nolasco. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Larissa, mais uma vez. É um prazer estar com você aqui. Hoje a gente finaliza, não é? A etapa de entrevista com os candidatos a segundo turno em Limeira. Depois vamos para Campinas, ouvir também os dois melhores colocados. Em primeiro lugar, muito obrigado pela presença. Murilo, é um prazer te receber aqui. Queria parabenizar o senhor pela vitória em primeiro turno. Já querendo saber também a seu respeito, o que você considera que aconteceu, essa mudança do eleitorado, por te dar essa oportunidade de chegar em segundo turno? Você esperava uma vitória nessa proporção? A diferença não é tão grande assim, apenas 10% do primeiro colocado, Mário Botion, mas na sua visão ou da sua coligação, o que aconteceu? Qual foi o cenário criado para isso? Olha, primeiro, boa noite, Gustavo, é um prazer estar aqui também, parabenizar a Larissa, que estava antes falando ao jornal. Também a você, telespectador que está aqui nos acompanhando, boa noite, agradeço você por estar aqui ouvindo as nossas propostas e discutindo o futuro da nossa Limeira. Em relação à sua pergunta, nós tivemos um momento, nesses últimos anos, na verdade, em que o eleitor limeirense passou a ficar em dúvida e não está contente com a cidade como nós temos hoje. Limeira parou no tempo e, em virtude disso, surgiram várias lideranças em Limeira. Então foram bastante candidatos, foram 11 candidatos, justamente porque nós temos esse sentimento de que a cidade precisa de mudança. Foi uma eleição acirrada, foi uma eleição difícil, havia muitos candidatos que eram bons candidatos, com boas propostas, e foi de uma forma muito democrática. Nós pudemos fazer bons debates, fizemos boas entrevistas, e o eleitor ele optou pelos dois candidatos que nós temos aqui. Mas o mais importante foi uma eleição emocionante, foi uma eleição em que houve altos e baixos durante esse período de campanha, e o mais importante é que o eleitor deixou muito claro, Gustavo, de que ele não está contente com essa gestão. O fato de nós irmos para o segundo turno é justamente porque a população de Limeira reprovou o governo que nós temos aqui. Porque se a população estivesse contente, ela teria eleito já o prefeito no primeiro turno. Então, mais de 105 mil eleitores disseram não a essa atual gestão. Eu costumo dizer que o segundo turno, e a campanha, o direito de reeleição, na verdade, é um direito que a população tem. É o direito que a população tem de dizer se ela mantém um governo ou se ela quer dar uma chance para que haja mudança. E nós tivemos em Limeira, por mais que a votação entre eu e o primeiro colocado foi curta, de 10%, a verdade é que nós tivemos um momento em que mais da metade dos limeirenses estão querendo a mudança em nossa cidade. E isso me deixa muito contente para disputar essa campanha no segundo turno. Candidato, é da natureza também do segundo turno uma campanha muito rápida. E por ser rápida, em algumas cidades acontece, pelo que a gente observa é o que está acontecendo aqui, mais feroz. Né? A gente observa isso na campanha. O que eu queria saber é o seguinte, qual é a estratégia, nesse pouco tempo disponível, para conseguir reverter esses votos na urna? É realmente atacar de maneira desmedida ou você não vê nessa uma boa estratégia? Olha, eu acho que atacar de forma desmedida é uma forma errada, ela é equivocada. Eu costumo dizer que quando João fala mal de Pedro, quem fica mal é João. Então nós não podemos ficar denegrindo a imagem da outra pessoa de forma desnecessária. A população hoje está cada vez querendo ouvir mais as ideias. Então o que eu tenho feito é andar pela cidade, andar pelas ruas, falar com os comerciantes, ouvir o que as pessoas querem. E a estratégia, até respondendo a sua pergunta, Gustavo, nós avaliamos quais são as regiões em Limeira onde eu preciso aumentar ainda mais a minha votação, e eu estou indo a esses lugares, ouvir as pessoas para que possamos ampliar ainda mais o nosso plano de governo. Então, por exemplo, em relação aos comerciantes, hoje eu estive andando pelo centro, conversando com os lojistas. E para mim ficou muito claro uma coisa, eles estão inseguros em relação ao que pode acontecer o ano que vem. Pode acontecer de haver um lockdown ou não, isso depende de uma decisão do prefeito ou também de uma decisão do governador
ou até mesmo de uma decisão do governo federal. Se dependesse do prefeito, vários prefeitos foram à justiça pedindo justamente a liberdade em poder escolher. Vamos deixar muito claro ao eleitor que deve optar pela sua candidatura ou que vai mudar de opinião aí no meio do caminho. Caso o senhor seja eleito e você tenha o poder de decidir, o senhor fecharia novamente o comércio ou não? Então, continuando justamente em relação a isso. Então, ouvindo esses comerciantes, e eu vejo essa preocupação que eles têm em relação a se vai ter isso ou não, e a preocupação maior que eles têm é se a prefeitura vai dar algum tipo de subsídio a eles. Porque eu tenho certeza que nenhum limeirense é contra a saúde, é contra o bem-estar das pessoas, mas há uma preocupação também com a economia. Então, o nosso governo vai ser um governo de diálogo. Então, para que nós possamos tomar qualquer tipo de decisão em relação à pandemia, não há como se fazer isso antes de ouvir os técnicos necessários, que são os médicos, se isso é ou não necessário. E se for necessário fazer algum tipo de intervenção mais restritiva na cidade, não há como se fazer isso sem pensar antes nas consequências. O gestor público ele tem que pensar lá na frente. Então, por exemplo, qualquer iniciativa que a prefeitura tomar, seja pelo lockdown, seja por horários restritos, tudo isso, antes de ser feito, nós temos que conversar com os comerciantes. Nós temos que conversar com os médicos, com os técnicos, para que eles possam avaliar. E os comerciantes, eles merecem respeito da prefeitura. Por isso que o meu plano de governo foi o único que teve um item escrito pós-pandemia. Ou seja, a nossa primeira iniciativa no ano que vem é dar subsídio para ajudar os comerciantes e os empresários e também aquelas pessoas que foram mandadas embora neste ano em virtude da pandemia. Vamos adiar o pagamento de alguns impostos, vamos ativar o banco do microcrédito, reativar o banco do microcrédito para poder emprestar recursos com juros mais baixos do que os bancos particulares, com tempo de carência para que a pessoa possa pagar. Então, o comerciante pegando esse dinheiro emprestado, deixando de pagar alguns impostos conforme a prefeitura permite, ele vai ter recursos a mais para poder investir no seu próprio comércio. E dessa forma a gente consegue, inclusive, aumentar a geração de empregos. Então, quando nós pensamos qualquer atitude da prefeitura, é fundamental que a prefeitura avalie também as consequências e trabalhe em todos os sentidos para que a cidade não seja prejudicada. E é assim que nós vamos fazer, Gustavo. Candidato, não ficou claro o seguinte, vamos imaginar a pior situação possível, uma segunda onda de contágio, uma situação realmente agravada, técnicos em medicina apontando para um fechamento. O senhor fecharia ou não? Eu falo isso porque parece surreal não obedecer recomendação médica, mas a gente viveu isso. Claro. A gente viveu uma situação muito grave, inclusive relacionada ao governo federal, estadual, esse desentendimento que colocou a população numa situação muito delicada. Sim. Então vamos lá, poder na mão, condições adequadas para fechar. Uma condição ruim, o senhor fecharia ou não? Sim, condições adequadas, mas eu já entendi, no sentido em que seja necessário o lockdown. Que é a classe médica avalia que é necessário o fechamento. O senhor se afeiçoa a fechar ou diria não, enfrentaria a classe médica como algo que a gente viu. Não é algo radical que eu estou dizendo aqui, a gente viu isso acontecer. O senhor aceitaria a recomendação e fecharia comércio nesse caso? Olha, vamos lá. Classe médica avaliando que é necessário fechar. Número 1, é fundamental que nós possamos priorizar a saúde. Ponto. Então, sendo necessário fazer o lockdown, nós já sabemos das consequências. Aí sim, nós teremos que fazer um diálogo direto com os comerciantes e a prefeitura vai ter que fazer um subsídio aos comerciantes. Então, se for necessário, do ponto de vista da saúde, se os técnicos avaliarem e não houver outra solução senão o lockdown, de forma imediata, antes mesmo de fazer o lockdown, nós vamos avaliar todas as consequências. Aí é cartão de cesta básica que tem que ser feito, um cartão de auxílio alimentação para as famílias. Nós teremos que fazer um trabalho ainda maior no CEPROSOM para que possamos disponibilizar cestas básicas, fazer um trabalho social ainda maior para que as famílias não tenham problemas, fazer um trabalho de conscientização nas famílias, porque não adianta só fazer o lockdown e não ter uma fiscalização adequada e o pessoal fazer pancadão à noite e ir para as festas à noite. Aí o limeirense tem que entender que é necessário também e tem que seguir os critérios de saúde. E vai ser fundamental a prefeitura fazer todo o subsídio necessário para que nós não tenhamos comércios fechados em Limeira, porque tem muita gente sofrendo. Então, quando se for necessário tão somente o lockdown, não há outra saída. Sim. Aí ele terá que ser feito, mas a prefeitura precisa
dar todo o suporte necessário para que o comerciante não seja mais lesado, porque são justamente os empresários, a indústria, que através das contratações que mantém a economia da nossa cidade rodando. Para a gente arrematar, inclusive, esse assunto, candidato, é o seguinte: o senhor anunciou, basicamente, aqui um programa de transferência de renda, caso necessário, para comerciantes. O senhor, a exemplo do governo federal, também estenderia transferência de renda direta, partindo do município, para todas as pessoas mais pobres na cidade que necessitam, ou seria só para os comerciantes? Olha, o que nós faríamos, na verdade, seria um programa para poder avaliar várias soluções necessárias. Então, nós teríamos que medir para saber quais seriam as consequências imediatas para as pessoas. Um auxílio emergencial municipal. Um auxílio emergencial eu possível? Acho interessantíssimo. Só que para eu poder fazer essa avaliação, Gustavo, nós ainda não tivemos a lei orçamentária anual aprovada pela Câmara Municipal. Então, eu preciso aguardar para que seja aprovada, para que nós possamos fazer uma avaliação de qual é a quantidade de recurso que a Prefeitura teria para dispor a essas pessoas diante de uma pandemia. É que, na verdade, o auxílio emergencial, candidato, é justamente uma situação de emergência, não depende de aprovação da Câmara. Foi o que aconteceu a nível federal. Depois, se o senhor quiser voltar a esse assunto, vamos só avançar aqui. A gente quer ajudar o eleitor justamente em marcar a diferença dos candidatos. É uma campanha que, no segundo turno, envolve muito isso, né? Qual que é a principal diferença? Na sua visão, ajude o eleitor, qual é a diferença entre Murilo Félix e Mário Botion? Olha, só para encerrar primeiro, em relação ao auxílio emergencial, eu acho o seguinte: da nossa parte não vai faltar esforços. O que nós temos que avaliar, é claro que assume na Prefeitura, nós temos um orçamento, nós temos um valor exato a seguir. Tá? Então nós temos que avaliar como deverá ser a gestão pública para isso. Eu não vou medir esforços e, se for viável financeiramente, é claro que nós faremos. A maior diferença entre o Murilo e o Mário Botion é que o Murilo está aqui construindo a sua própria carreira política. Eu já vim me preparando para ser prefeito de Limeira e garanto a vocês, sabemos que mais da metade dos limeirenses não estão contentes com a Limeira como está hoje. Nós temos uma cidade parada no tempo. E o Mário Botion, ele representa esta Limeira. Uma Limeira que nos últimos anos não teve nenhuma obra, apenas agora em ano de eleição, e uma cidade onde nós passamos por algumas situações. Tivemos a indústria das multas, tivemos também o problema da escola no Morada das Acácias, que é uma escola que estava pronta e não foi inaugurada, e temos o Murilo, que é uma pessoa pela qual está começando agora a sua vida pública, uma pessoa que realmente quer fazer o bem para outras pessoas. Eu acho que isso é uma obrigação nossa, quando a gente pode fazer o bem. Eu, como empresário, que aprendi a ser gestor, estudei isso também na minha graduação, eu sei que eu posso fazer muito por Limeira. Então eu entendo que eu tenho obrigação de fazer isso. E eu garanto a vocês, tenho esse mesmo sentimento de que a cidade pode mais. E justamente por isso, eu acho que a principal diferença entre eu e o Mário é para aqueles que realmente querem que a cidade mude a partir do ano que vem. É não continuar com esse pensamento morno. A impressão que eu tenho, Gustavo, é que nesses anos nós não tivemos nenhuma indústria investindo na cidade. Só neste ano agora nós tivemos 3.400 empregos perdidos em Limeira, e essa é uma informação do CAGED, que é um órgão do governo federal. Muita gente vai dizer que é em virtude da pandemia. Só que o bom gestor público, ele sabe lidar justamente diante das crises. É nesse momento que a gente avalia se ele é bom gestor ou não. E Limeira, ao longo dos anos, teve uma arrecadação recorde. Todo ano a prefeitura arrecada cada vez mais. Então nós temos um orçamento, uma receita também neste ano, que foi recorde na história da cidade. Então a prefeitura poderia fazer muito mais, e dá para fazer muita coisa. Por isso que eu acho que, para aqueles que querem a mudança, nós somos a mudança para Limeira a partir do ano que vem. Candidato, a gente está caminhando para o fim desse primeiro bloco, falta 1 minuto e meio, fique à vontade para responder nesse tempo. Eu acredito que, até em respeito aos eleitores, e são mais dos que os seus, que votaram no Mário Botion, o senhor consegue enxergar algo positivo na gestão do Mário? O que ele faz ou fez melhor que o senhor? Olha, o que ele fez melhor do que mim na campanha, é isso? Na gestão dele. Tá. Eu acho que é possível comparar as campanhas, mas no caso do Mário, por ser o atual prefeito, você consegue avaliar, inclusive, o que ele fez. Tem uma trajetória na política, né, como vereador, foi prefeito, assim a população foi escolhendo. Sim. Existe alguma coisa na trajetória dele, ou durante a campanha, o que fica mais fácil para o senhor avaliar, em que ele é melhor que o senhor? Olha, avaliar o que ele foi melhor do que eu ainda não fui gestor, eu nunca assinei um contrato público, nunca fui vereador, nem prefeito ou secretário. Então, uma comparação como gestor na área pública não há como comparar.
O que eu garanto a vocês é que na campanha a comparação é justamente a seguinte: eu estou começando agora a minha carreira pública e ele já tinha muita coisa que ele poderia apresentar para a população. Ele poderia ter muitas coisas a apresentar. Então, justamente por ter essa pouca diferença, justamente por eu estar disputando com ele o segundo turno, significa que ele deixou muito a desejar. E eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Nós temos o Igor Soares, que é um prefeito do Podemos, inclusive, que é o meu partido, lá de Itapevi, que na reeleição ele teve mais de 98% dos votos e foi eleito em Itapevi. Candidato, nosso tempo acabou nesse primeiro bloco. Fique à vontade depois para completar essa resposta. A gente volta, até reformula a pergunta, tá? A gente vai fazer um intervalo agora, depois temos mais 15 minutos de entrevista com o Murilo Félix, candidato vencedor do primeiro turno, que vai disputar com o Mário Botion no próximo domingo. Larissa, com você. É isso mesmo, Gustavo. A gente volta já, então, com o segundo bloco da entrevista com o Murilo Félix. Não saia daí, RF News volta já! RF News de volta e ao vivo. Obrigada, pelo carinho da sua audiência e também da sua companhia. E nós vamos voltar a falar sobre eleições 2020. E voltamos então com a segunda parte da entrevista com o candidato Murilo Félix do Podemos, que está no segundo turno da eleição municipal em Limeira. Gustavo Nolasco, é com você mais uma vez. Vamos seguindo daqui então, temos mais 15 minutos pela frente. Só para não deixar o telespectador, o eleitor aí curioso, se você estava comentando a respeito de um outro candidato do Podemos, você iria usar essa história para responder a nossa questão. O que você gostaria de falar desse prefeito, Murilo? Olha, só para encerrar, na verdade, o Podemos, com esses prefeitos que foram eleitos, tem um novo modelo de gestão, um modelo em que a gente consegue aprimorar, inclusive, a educação aqui em Limeira. É um novo modelo de se pensar a política. Então, nessas cidades, nós tivemos um pensamento onde foi criada a Escola do Futuro, por exemplo, que é uma escola em que já começa a se trabalhar a vocação da criança e do adolescente, já pensando a carreira profissional que eles irão seguir, dando também educação do trânsito para esses adolescentes do ensino médio, para que eles já possam ter uma ideia de civilidade, de respeito social em público, tudo isso que eles vão aprendendo na escola já também. E dando outros cursos, envolvendo mais em relação à cultura, à música e ao esporte. Limeira, nesses 4 anos, nós não tivemos nenhuma escola em tempo integral sendo criada. Esse pensamento do Podemos eu quero trazer para Limeira. Inclusive, em algumas cidades foi firmado, junto com o Google for Education, um programa diferente, internacionalizado para essas crianças e adolescentes. Esse pensamento, justamente pelo tamanho que é a nossa cidade, nós precisamos disso aqui. Nós temos universidades importantes, nós temos indústrias importantes. Limeira tem já é um polo de tecnologia, já reconhecido pelo governo federal. Temos a Unicamp aqui, justamente por enxergar Limeira de uma forma diferente, que eu tenho certeza que a população decidiu pelo segundo turno. Porque essas pessoas acham que Limeira pode muito mais. Sim. É isso, Gustavo. Candidato, o senhor ventilou durante quase toda a campanha o que o senhor e a sua equipe consideraram uma vitória na justiça. Claro. Mas o que o senhor não informou ao seu eleitor é que, na verdade, o senhor não foi inocentado pela justiça. O que aconteceu foi um arquivamento, porque o Ministério Público Federal decidiu, assim, não produzir novas provas ou não comprovar aquelas do Ministério Público que fez a denúncia inicial. O que eu queria saber é o seguinte: baseado nisso, o senhor tem uma equipe de advogados competentes que deve ter informado o senhor que esse processo pode ser reaberto a qualquer momento, caso uma nova prova seja produzida. Como o senhor pode garantir ao seu eleitor, ou de que forma o senhor faria isso, de que o senhor ou alguém da sua família não enriqueceu de forma ilícita, que foi o objeto da acusação inicial? Gustavo, obrigado pela pergunta. Até peço desculpas aqui em discordar totalmente da sua afirmação. Eu não sei quem foi o corpo jurídico que lhe informou sobre isso. Mas na sentença, aliás, no despacho do Ministério Público, vou até pedir para que você releia em algum momento, se possível, o próprio procurador federal usou uma frase de um filósofo nessa sentença dizendo que, na verdade, o que houve foi a produção de provas que não existiam, justamente para mudar o senso comum e gerar uma verdade que não é real. E isso está na sentença. Quem escreveu isso foi um procurador, um promotor federal. Então, se você depois puder dar uma lida para poder confirmar o que eu estou lhe dizendo, eu agradeço. Tá? Então, e o Poder Judiciário,
acatando um pedido do promotor federal por entender, ele teve 2 entendimentos. O primeiro, que não houve prova contra mim. O segundo vai ainda mais longe. Ele disse o seguinte, que na verdade o que foi feito foram afirmações com a criação de provas e argumentos que não existiam para justamente implementar um senso comum, dando um viés errado para a população, achando de algo que não havia acontecido. E isso está na sentença do Ministério Público Federal, despacho do promotor federal. Se você puder ler e acompanhar... A gente pode, só candidato. Gustavo, não, favor. ok, conclua, para a gente ler. Eu deixei você falar, eu queria concluir Fique a minha parte. à vontade para concluir. Então, se você puder verificar, eu agradeço. Agora, o que eu gostaria de dizer para você aqui é o seguinte, para mim esse assunto está encerrado. Se um promotor reconhece que não houve prova, se o juiz federal reconhece que não houve prova, se a Receita Estadual reconhece e pede o arquivamento porque não houve prova contra mim. Aí, Gustavo, eu acho que o assunto é encerrado. Eu acho que, na verdade, o que nós temos que fazer é seguir para outro assunto. Okay. E é importante, só fazer mais uma conclusão, que eu sou o Murilo. Então, hoje eu carrego um peso nas costas de algo que não fui eu que fiz. Eu não estava aqui quando tudo aquilo aconteceu. Eu acho que a minha família, eu os amo demais, tanto meu pai quanto minha mãe e todos os meus familiares. Só que eu estou aqui justamente, Gustavo, para construir a minha própria carreira política. Eu sei das minhas responsabilidades. Eu sei muito bem da forma como você está me cobrando agora. Eu sei que o limeirense vai me cobrar em dobro quando eu assumir a prefeitura. E a melhor forma de eu poder superar isso é entregar a todos aqui que estão nos acompanhando a melhor gestão possível na prefeitura de Limeira. E é nisso que todos os dias da minha vida eu me preparo. É justamente ouvindo pessoas com muito conhecimento na área da saúde. Por isso que eu tenho o Dr. Marcelo Rossi, que me acompanha e é um professor que me ensina bastante. Eu tenho pessoas na área da educação, pessoas, grandes empresários e comerciantes de Limeira que querem uma cidade melhor, além de muitas famílias. E esse grupo que me apoia é justamente a prova de que o limeirense gostou do nosso trabalho, do trabalho do Murilo. Candidato, é né? natural, Claro. é natural da sua campanha tentar se descolar de uma imagem negativa que ficou com o que aconteceu. A gente não pode entrar em um debate jurídico aqui, porque nem eu nem o senhor somos advogados e conseguiremos sustentar isso por muito tempo. Então, de maneira muito clara e objetiva, sim ou não, o senhor conseguiria garantir ao seu eleitor, não enriqueci, a minha família não enriqueceu de forma ilícita? Sim ou não? Olha, claro que não. Na verdade, o que houve foi acusações baseadas na valorização imobiliária dos imóveis que foram adquiridos. Agora, O que me estranha é o seguinte, por exemplo, nós temos uma situação semelhante com o meu adversário. Por isso que eu não acho justo. Eu falei isso para ele no debate. Isso foi falado sobre isso. Foi falado sobre esse assunto com ele ontem. Então fique tranquilo em relação a isso. Não, sim, e a questão de descolar a imagem é um pouco impossível porque a sua família é envolvida com a política. A sua mãe eleita, reeleita vereador, o seu pai foi ex-prefeito, caçado, todo mundo sabe. Então, assim, esse descolamento é uma estratégia natural de campanha, mas é impossível. Então, assim, é estranho quando o senhor considera injusto que a gente traga esse respaldo desse berço, digamos assim. A sua família está envolvida com a política e é esse o motivo pelo qual a gente faz isso. Podemos avançar de assunto? Olha, pode avançar depois de eu concluir. Ok, Gustavo. pode concluir. Olha, primeiro que eu acho o seguinte, da minha parte, para mim é claro que eu posso descolar, porque eu preciso construir a minha carreira política, Gustavo. Olha, nós estamos aqui, eu e você conversando. A gente pode falar de educação, de saúde, de tudo que eu venho me preparando nos últimos 10 anos. E eu sei muito mais do que você, do peso que eu carrego em virtude disso. E é por isso que eu estou aqui. Em nenhum momento eu fugi de nenhuma pergunta. Em nenhum momento eu fugi de nenhuma cobrança dos limeirenses. Olha, sou eu, Gustavo, que estou andando na rua falando com todo mundo nos pontos de ônibus, que estou andando no comércio, que vou no posto de saúde, que ouço a reclamação de todas as pessoas aqui de Limeira. Então eu falo para você com toda a certeza, não é uma questão de descolar ou não, é justamente uma pessoa chamada Murilo que quer construir a sua vida e não é fácil andar em todos os cantos da cidade, enfrentar adversários, enfrentar debates, justamente porque eu tenho um objetivo, fazer com que a minha cidade volte a crescer e seja protagonista em Limeira. E eu não vou desistir enquanto eu alcançar isso. E quem está fazendo justamente isso é com essa pessoa que você está conversando. E eu me chamo Murilo, Gustavo. Então, outra coisa que pode gerar uma dúvida no eleitor. Caso o eleitor faça essa opção, escolha a sua candidatura, a sua coligação, o seu projeto para governar Limeira, o senhor conseguiria garantir que membros da sua família não teriam participação nesse governo de forma alguma? Ou isso não dá para garantir, Murilo? Gustavo, claro que dá para garantir, justamente porque isso seria nepotismo, na verdade. E outra coisa, a única forma de eu poder provar ao limeirense de que eu vou fazer um bom governo é eu sendo Murilo.
É claro que os meus familiares, a minha mãe, o meu pai, eles tiveram o tempo deles na política, eles têm o espaço deles, como também o meu adversário, o Mário Botion, e tantas outras pessoas que têm o seu espaço na política de forma digna e respeitosa. Agora, eu sendo prefeito, eu vou tomar as decisões. É o meu nome que está em jogo. E hoje eu sou pai de família, eu tenho 2 filhas, que é a Luísa e a Laura, e todos os dias eu me preocupo em como elas vão lembrar do meu nome no futuro. Qual é o legado que eu vou deixar para as minhas filhas e qual é o legado que eu vou deixar para a minha cidade. Então, com todo respeito a vocês que estão aqui, a sua pergunta também, aos meus familiares, o maior envolvimento que o meu pai e a minha mãe terão na prefeitura é justamente de um cidadão comum, que é o justo, que é o democrático. Eu não posso de forma nenhuma valorizar uma pessoa a mais justamente porque ele é meu familiar. Inclusive, a minha mãe, sendo vereadora, qual é o papel dela? Justamente me fiscalizar. E eu prefiro que ela faça dessa forma mesmo. É assim, de forma democrática, pensando a cidade que eu vou governar. Candidato, uma situação também curiosa, avaliando a sua campanha, é que o senhor conseguiu o apoio, essa eu considero uma proeza política, o senhor conseguiu o apoio de pessoas que normalmente, pelo menos na visão clássica, estariam ligadas a uma ideologia de esquerda. Por exemplo, classe artística de Limeira, a gente viu vários artistas apoiando o senhor, a classe LGBT, a gente viu também vários vídeos nesse sentido. Só que, ao mesmo tempo, o senhor posa ou com candidatos ou com ideologias afeitas ao chamado bolsonarismo. Para ficar claro para esse eleitor, de todos esses grupos que o apoiaram, o senhor se vê completamente alinhado com o governo federal e todas as ideias de Jair Bolsonaro ou não? O senhor vê uma visão diferente na maneira de governar? Olha, Gustavo, agradeço a sua pergunta e também o seu elogio à minha pessoa, né? Nós fizemos um trabalho justamente porque nós entendemos que Limeira é maior do que esse discurso polarizado. Veja, o que nós temos hoje em Limeira são pessoas em todos os cantos, com as mais diversas bandeiras e pensamentos. Só que o bom prefeito, ele não governa tão somente para quem votou nele. O bom gestor público, o bom líder, ele governa para todos. É por isso que desde o começo eu tenho sempre agradecido a todos os limeirenses que de uma forma ou de outra foram votar no primeiro turno, independente de se eles votaram em mim ou não. Eu tenho dito, inclusive, que o bom líder, ele continua aquilo que o outro gestor fez. Então, mesmo que o Mário tenha feito obras só agora, no final do governo dele, com o viaduto, que está sendo construído ali na região do Poço Tigrinho, eu assumi na prefeitura, vou continuar essa obra, porque a minha visão é pela cidade de Limeira. Então, justamente por isso, nós fizemos uma campanha voltada a todas as formas de se pensar em Limeira, focado principalmente no desenvolvimento da nossa cidade. Agora, é claro que nós temos que apoiar o governo federal, assim como o governo do estado, e temos que pedir recursos para o governo federal e para o governo do estado. Então, o meu foco, a minha bandeira é Limeira. Tanto que assim que eu for eleito prefeito, eu sendo eleito, a população optando no 19 neste domingo, nós vamos já procurar o governo federal e corrigir este erro do atual prefeito, que foi perder 9 milhões de reais para o governo federal, e dessa forma nós perdemos a construção de 4 escolas em Limeira. Deixamos de criar mais de 1.000 vagas em creche. Com certeza, eu já irei atrás do governo federal para poder recuperar este recurso tão valioso para a nossa cidade. De maneira mais objetiva, Claro. Candidato, o senhor se considera um bolsonarista ou não? Olha, na verdade, eu me considero, eu sou filiado ao partido do Podemos. Então, a minha bandeira é o meu partido, é o Podemos. Eu não me considero de nenhum lado político que não seja o lado defendido pelo meu partido, que é um partido novo, que tem uma nova maneira de pensar, como ele disse aqui, que é um jeito de pensar focado na gestão pública. Agora, eu posso dizer a você o seguinte, eu admiro a forma como o governo federal tem tomado certas atitudes. E estou realmente muito esperançoso que o país possa passar a se recuperar economicamente a partir do ano que vem, através dessas atitudes que têm sido tomadas pelo governo federal, com certeza. Candidato, nós temos agora pouco tempo pela frente, Claro. 2 minutos, então vamos, mais 2 perguntas, tá? Então vamos nos concentrar, tipo, 1 em 1 minuto, que a gente consegue Fique à vontade responder para me todas. cortar, sem nenhum problema. Não, fique sossegado. A primeira é a seguinte, muitas pessoas escolheram o seu opositor, muitas outras pessoas escolheram o senhor. Ajude a essas pessoas a mudarem de opinião ou não. Por que o eleitor não deve escolher Mário Botion? Olha, eu respeito o meu adversário, na verdade,
E aqui eu vou falar de uma forma tão especificamente do ponto de vista da gestão. O que eu tenho visto em Limeira é que o que nós temos visto é que a cidade deixou de ter empatia pelo munícipe. A gestão pública do prefeito Mário Botion não está preocupado com a Dona Maria, com o João, com o fulano e com o ciclano que mora em todos os cantos da cidade. Então, por exemplo, o fechamento das farmácias nos postos de saúde, não construiu nenhuma escola em Limeira neste ano, a única escola inaugurada, que foi o Village, de governos anteriores. Então, na verdade, o que nós temos que fazer é voltar a ter empatia pelo limeirense. Olha, nós tivemos um problema muito sério que foi a falta de água em Limeira e a qualidade da água que deixou a desejar. E eu fui analisar o Tesouro Nacional, e isso são informações que a Prefeitura envia para o governo federal, e o Mário Botion reduziu em 78% o gasto em saneamento básico. E durante essa campanha nós tivemos problemas muito sérios com chuva, no centro, próximo ao Mercadão, na região ali da Avenida Laranjeiras. Candidato, perdão a interrupção, claro. Tá? Só para que use melhor seu tempo. Você pode continuar essa resposta ou responder a última pergunta, que é por que o eleitor deve confiar na sua proposta. Claro. Então, eu acho o seguinte, por essas medidas de má gestão, o eleitor sabe que Limeira pode muito mais. E eu estou aqui justamente respondendo a sua segunda pergunta, Gustavo, pedindo o voto de você, limeirense, que acredita que a cidade pode mais. Porque nós vamos dar incentivos fiscais para trazer mais indústrias para Limeira. Perfeito. Olha, eu agradeço o seu espaço. Obrigado, Gustavo. Perfeito. A gente teve muito tempo para isso. Eu estou explicando a ideia, né? A gente até comentou isso ontem com o Mário Botion. Existe a possibilidade de um debate onde o que a gente tem assistido, inclusive em outras emissoras, colegas, é justamente esse confronto que muitas vezes não ajuda ou favorece muito que o eleitor consiga entender as propostas. Dessa forma, uma conversa mais aberta, mais direta, de 30 minutos. Tá tudo bem, candidato? Obrigado. Ok. No nosso melhor horário. Então, eu acredito que dessa forma a gente pôde mostrar para o eleitor, para ele tenha mais chance de escolher melhor no dia 29. Muito obrigado pela sua entrevista. Caso o eleitor o escolha, a gente volta a se falar no dia 29. Tudo bem? Obrigado, Gustavo. Obrigado, eleitor. Obrigado a todos. Tá, ok. Larissa, é com você. Amanhã nós voltamos, só que da cidade de Campinas. Isso mesmo. Muito obrigada, Gustavo. Uma ótima noite para você. Boa noite também para o Murilo e sorte nas urnas.